Hoje a gente vai falar de um cara que é considerado o fundador da filosofia ocidental, Sócrates. What's going on? Ele nasceu em 1470 a.C. em uma família humilde. Seu pai era especialista em entalhar as esculturas dos templos. Ele ensinou Sócrates a fazer isso, e o qual acabou trabalhando por boa parte da sua vida adulta. Mas também quando jovem, ele chegou a servir o exército. Ele chegou a ocupar cargos políticos e até recebeu convites para participar do Senado dos 500. Mas as ideias dele não eram muito aceitas na época e acabou que não rolou muito. E foi só depois de aposentado que ele começou a estudar filosofia e se dedicar ao que ele realmente é conhecido até hoje. Ele não deixou nenhum livro escrito, não deixou nada, então, como é que a gente estuda o cara, né? Então, muito do que a gente sabe hoje sobre ele foi porque os discípulos e seguidores dele escreveram. Ele chegou a aparecer nos textos de Platão, Aristóteles, Xenofontes e Aristófanes. Muitas vezes são textos dramáticos ou filosóficos. E é através deles que a gente consegue saber um pouco sobre Sócrates. E ainda assim, os textos possuem muitas contradições. Por exemplo, Platão, ele diz que Sócrates recebia para ensinar, ele era um sofista, mas já Xenofontes fala que Sócrates nunca aceitaria dinheiro para ensinar. Mas apesar dessas adversidades, ainda é possível a gente concluir alguma coisa, mesmo com períodos históricos que não batem muito. A gente consegue tirar algumas ideias que lá vai. Depois de aposentado, ele começou a estudar filosofia, né? E no momento que ele começou, as pessoas falavam muito que ele era muito sábio e tal, e ele ficou confuso. Ele entrou em uma crise e foi até o templo de Apolo, Delfos, templo de Apolo, e foi até uma pitonisa para buscar respostas. Pitonisa é uma espécie de mulher que entra em contato com o além ou com algo que você acredita, né? Enfim, ele vai atrás dela em busca de respostas. Ele faz a seguinte pergunta: o que é ser sábio? Então a pitonisa responde ele com uma outra pergunta: o que tu sabes? E Sócrates, assim, responde: só sei que nada sei. Foi a partir disso, dessa história, que teve a repercussão dessa lendária frase de Sócrates. E a pitonisa, assim, conclui: por esse motivo, tu és o homem mais sábio, por saber que não sabes nada. Então a gente tem que tomar consciência que a gente não sabe das coisas, que a gente que é ignorante, que a gente pode estar... E isso faz a gente estar aberto a coisas novas. Então a gente precisa ter consciência disso e preparado para quebrar paradigmas. Assim a gente vai se tornar um ser mais sábio. Dizer que a gente não sabe de nada é ser sábio. Bom, Sócrates também defendia bastante a ideia de que o ser humano precisa preservar a sua integridade acima de tudo. A verdadeira catástrofe consiste na corrupção da alma, ou seja, se você é melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. Ele também defende a ideia de que ninguém comete um erro sem pensar nesse erro, sem saber que é um erro. A gente comete algo errado e você simplesmente faz. Mas o mal é a consciência na ignorância, ou seja, você cometer aquele erro e saber que é errado, mas por ignorância sua você vai lá e comete. Para ele também, o mais importante era saber o que é bom, o que é certo e o que é justo. Estabelecer esse conhecimento ajuda a gente a ter uma conduta correta para o ser humano. E Sócrates afirmava que a gente precisa conhecer a nós mesmos para assim a gente viver bem. E viver bem para Sócrates não era viver de prazer ou de coisas banais, mas sim viver da contemplação do conhecimento. Ele preservava muito o conhecimento.
e aconselhava também os seus discípulos, como a gente já sabe, Platão e alguns e afins, aconselhava eles que para alcançar a verdade, a luz, a felicidade, a gente precisava conhecer a nós mesmos. E quando a gente se conhece, a gente passa a não ser dominado por riquezas, fama e poder, assim. A gente se preocupa mais pelo cultivo de si mesmo. E assim, contemplando o bem, o belo e a verdade. Somente assim, Sócrates afirma que a gente vai ser feliz. Então, conheça a ti mesmo, que você vai ser feliz. Você não vai cair em coisas banais e você vai saber o que você quer e o que você não quer. Então, ele sempre afirmava isso, defendia isso. Para a frase conheça-te a ti mesmo, conheça-te a ti mesmo, que tem um templo de Apolo também. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho sobre o método socrático, né? Que foi quando Sócrates, depois do começo com o envolvimento na filosofia, ele passava a fazer a arte do diálogo, que era ir sair nas ruas e perguntar para as pessoas, fazer as pessoas pensarem através de perguntas, só questionamentos. Sócrates não dava as respostas, ele fazia as perguntas, fazia as pessoas fazer essa quebra do que eles acreditavam. Você acredita numa coisa porque alguém disse e você não passa a pensar sobre isso. Se você realmente acredita, se você acha mesmo que é verdade. Então Sócrates fazia isso, ele saía na rua e ele também dizia que, como a mãe dele era parteira, ele dizia que ele fazia a mesma coisa com as pessoas. Ele procurava guiar, né, as pessoas até a verdade e ele colocava um questionamento, como eu comentei, várias perguntas para saber, para fazer a pessoa se sentir, sair da zona do conforto, né, e pensar, opa, será que isso realmente é verdade? Será que isso não é verdade? Sócrates dizia que o conhecimento está na gente, então ele é como a mãe dele que fazia alguns partos, ele fazia partos do conhecimento dos homens. O homem tem conhecimento, mas ele não faz uso dele. Então Sócrates fazia várias perguntas, indagava eles, para eles fazer vir à tona esse conhecimento. Esse processo, né, de ficar indagando é a maiêutica socrática, que é usada até hoje em escolas, essas coisas assim, que você vai perguntando para ver se a pessoa para e pensa, opa, é assim ou não é assim. E isso acontece através da dialética, né? A gente conversando, batendo papo, e chegar a um consenso de entendimento com o diálogo, né? Sócrates foi acusado de ser ateu e sofista, e por isso foi a julgamento pelo Estado de Atenas. Ele teve que defender a si mesmo no júri e acabou só expondo as ideias dele e o quão pouco ele sabia, mesmo aparentando saber muito. O júri acabou declarando ele culpado e ele foi sentenciado à morte. Naquele período de Atenas, era comum o sentenciado, o julgado, fugir da pena. Então, os discípulos e seguidores de Sócrates choravam e pediam para ele fugir, mas Sócrates foi tranquilo para sua morte e foi assim que ele morreu.